É uma paisagem forjada pelo sol e pela sede. E, no entanto, um rio corre por ela. Em meio aos desertos implacáveis do Oriente Médio, onde apenas rochas, vento e um sol escaldante parecem reinar, a nação de Israel concretizou um feito que deixou o mundo perplexo. Eles esculpiram mais de 12 mil quilômetros de canais através da terra árida, dando vida a um colossal rio artificial. Essa rede monumental canaliza bilhões de litros de água, captados diretamente do mar Mediterrâneo, para sustentar um país inteiro. Mas a ambição israelense foi ainda mais longe. Eles transformaram toda aquela água salgada em água potável e pura, utilizando tecnologia de ponta abrigada em gigantescas usinas de dessalinização. Onde a terra se parte sob o sol, a vida parecia ter chegado ao fim. Por décadas, o deserto do Negev, no sul de Israel, era um território praticamente morto. O solo, seco e rachado, tornava o cultivo quase impossível. No verão, as temperaturas ultrapassavam os 110 graus Fahrenheit, enquanto a chuva caía por apenas algumas semanas a cada ano. A cada geração, os aquíferos subterrâneos secavam um pouco mais, e a agricultura, a força vital da jovem nação, estava à beira do colapso. Muitas famílias dependiam de caminhões que transportavam água de regiões distantes. Mas em meio a essa paisagem implacável, a poucas dezenas de quilômetros, estendia-se o mar Mediterrâneo. Vasto, infinito e repleto de água salgada. Esse contraste deu origem à aposta mais ousada de Israel: levar o mar para o interior, até o coração do deserto. O projeto foi oficialmente aprovado no ano 2000, com um investimento de quase 3 bilhões de dólares americanos. Com esse nível de compromisso, o objetivo não era apenas transformar a água do mar em vida. O plano era desafiar o próprio deserto, forçando rios a correr através da areia. Onde o vento reina e a areia se move, o primeiro desafio não era domar a água, mas sim a própria terra. O deserto precisava ser transformado de um mar de dunas em um canteiro de obras funcional, antes que qualquer escavação pudesse começar. Para isso, foram utilizadas imagens de satélite de alta resolução, radares de penetração no solo e milhares de medições de vento, mapeando as dunas móveis e identificando as áreas estáveis, o suficiente para a construção. Equipes de topografia viveram no coração do deserto negativo por meses, perfurando centenas de poços, alguns com mais de 100 pés de profundidade, para estudar as camadas geológicas escondidas sob a superfície. Cada marco de rota foi posicionado manualmente e registrado com precisão de nível centimétrico. Todo o alinhamento do canal teve que desviar dos corredores de vento, onde uma única tempestade de areia poderia soterrar o canteiro de obras da noite para o dia. Em seguida, centenas de tratores foram mobilizados para aplainar as dunas. Eles cortaram os cumes mais altos e redistribuíram a areia para as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, forte o bastante para suportar o maquinário de construção sem o risco de colapso. Cada seção foi cuidadosamente raspada e nivelada sob supervisão rigorosa, com topógrafos verificando a elevação e a inclinação para garantir uniformidade por quilômetros de deserto aberto. Sistemas de esteiras transportadoras afastavam o excesso de areia da zona de trabalho, enquanto compactadores pressionavam suavemente a camada superior para formar uma fundação firme e trabalhável. Depois que os tratores nivelaram as dunas, a areia ainda precisava ser estabilizada. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a unir os grãos, criando uma camada mais densa e coesa. Usando longos braços de irrigação e tubulações subterrâneas, eles borrifaram quantidades controladas de água do lençol freático sobre o local, permitindo que a umidade penetrasse por vários centímetros. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados entravam em ação, compactando a superfície para remover bolsões de ar e fixar as partículas no lugar. O ruído constante dos cilindros de aço ecoava pelo deserto, enquanto cada passagem do rolo transformava a areia fofa e movediça em uma base firme e uniforme. Quando a superfície secou sob o sol do deserto, ela havia endurecido o suficiente para suportar o peso de guindastes,
betoneiras e caminhões de suprimentos. Uma fundação sólida construída apenas com areia e água. O deserto guardava um silêncio milenar, mas esse silêncio estava prestes a ser quebrado pelo rugido de 1000 motores. Com o trabalho de base concluído, centenas de escavadeiras e enormes caminhões basculantes deram início a uma das maiores operações de escavação já realizadas no Israel moderno. Todos os dias, cerca de 70.000 toneladas de areia e terra eram removidas do deserto do Negev, ao longo de um canteiro de obras que se estendia por quase 250 milhas. Mais de 1.200 engenheiros, operadores e trabalhadores atuavam em turnos rotativos. Sob temperaturas diurnas que frequentemente ultrapassavam os 115 graus Fahrenheit, o canal foi moldado com um perfil amplo. Ele media cerca de 150 pés de largura na base e tinha uma profundidade média de 23 pés. Para permitir que a água fluísse naturalmente, sem a necessidade de bombas, a inclinação longitudinal foi mantida em 1 polegada por 100 pés, uma margem incrivelmente estreita para uma distância tão longa. A cada 160 pés, equipes de topografia verificavam a elevação com instrumentos de nivelamento a laser. Esse cuidado garantia que o leito do canal permanecesse perfeitamente alinhado. A maior parte da areia escavada foi reaproveitada para erguer as margens, formando diques com altura entre 10 e 16 pés. Em terrenos acidentados, tratores de esteira cortavam o solo em camadas, passo a passo. Enquanto isso, em áreas de baixa altitude, caminhões transportavam e estabilizavam o material de aterro até que o nível desejado fosse alcançado. Em zonas de solo instável, os engenheiros perfuravam estacas de areia de 16 polegadas a uma profundidade de 20 a 25 pés, ou misturavam cimento e argila para fortalecer a base e evitar o afundamento. O canteiro de obras se estendia por centenas de milhas, pontilhado por usinas de concreto, oficinas mecânicas e acampamentos de engenharia. Sob o sol escaldante e a poeira que redemoinhava, longos comboios de caminhões e máquinas moviam-se incessantemente. Era um rio mecânico, esculpindo a forma de um rio verdadeiro no coração do deserto do Negev. O calor era apenas o começo do desafio. A verdadeira ameaça vinha da própria areia, uma imensidão sedenta, capaz de sugar qualquer gota de água em questão de horas. No coração daquela faixa de deserto, a escavação se estendeu por meses. Para que o leito do canal não perdesse sua preciosa carga, a fase de revestimento se tornou uma das mais críticas de todo o projeto. Primeiro, o leito e as encostas do canal eram umedecidos e nivelados com uma camada de 2 polegadas de areia fina. Em seguida, painéis de concreto, com cerca de 4 a 5 polegadas de espessura, eram despejados em seções de 16 pés de comprimento por 10 pés de largura. Cada um desses painéis era separado por juntas de dilatação. Essas juntas eram preenchidas com um selante de betume quente, uma barreira para impedir infiltrações e permitir a movimentação térmica do concreto. Em áreas com subsolo instável, uma camada adicional de membrana de pedra era instalada sobre o concreto. Fixada com âncoras de aço, ela era então coberta por uma almofada protetora de areia. No total, mais de 220 milhas de canal foram revestidas com concreto, criando um dos maiores sistemas de impermeabilização já construídos no Oriente Médio. Ao longo das margens, os engenheiros plantaram grama, vetiver e cajueiros do deserto para estabilizar as encostas e minimizar o avanço da areia. Visto de cima, o canal parece uma fita prateada cintilante, cortando um mar de ouro. Uma artéria de concreto, à espera da primeira água que traria vida ao deserto. O que flui é a água. O que a sustenta é uma sinfonia de concreto e aço. Transportar um rio através do deserto exige muito mais do que um simples canal. É um sistema que depende de centenas de estruturas auxiliares, projetadas para garantir o transporte, o controle de enchentes e a regulação precisa da água. No ponto de partida do sistema, engenheiros da UAPTA construíram o regulador principal na barragem de Taunsa, onde a água do rio Indo é desviada para o canal através de 9 portões de aço monumentais. Ao longo da rota principal, existem mais de 900 componentes de engenharia distintos, entre eles, pontes de concreto armado,
vertedouros, sifões, bueiros de drenagem e aquedutos que transportam a água sobre os rios naturais. Sempre que o canal cruza uma estrada ou ferrovia, uma nova ponte é erguida para manter o fluxo do tráfego. Nas seções que atravessam cursos d'água naturais, são instaladas estruturas de drenagem transversal, grandes condutos que permitem que o fluxo natural passe por baixo do canal artificial. Além disso, a cada 6 a 9 milhas, comportas de distribuição são posicionadas para controlar o fluxo de água para os ramais secundários. Tudo precisa operar em perfeita harmonia, pois uma única falha, seja em uma comporta ou em um aqueduto, poderia privar centenas de hectares de terras agrícolas de seu suprimento de água. O silêncio de uma terra rachada estava prestes a ser quebrado. Depois de mais de 15 anos de obras, o canal inteiro finalmente entrava na fase de testes com água. Os engenheiros abriram as comportas na barragem de Taunsa, permitindo que a água do rio Indo fluísse seção por seção. A vazão foi aumentada gradualmente, passando de 500 para 2.000 e em seguida para 6.000 cussecs. Ao longo de todo o percurso, equipes técnicas inspecionavam cada ponto. Eles mediam a pressão, verificavam vazamentos, monitoravam a inclinação das margens e registravam qualquer movimento do solo. Cada desvio era corrigido antes que o sistema fosse totalmente liberado. Quando a primeira onda de água correu pelo leito seco e rachado do canal, as regiões de Dera Bugti e Jal Magzi explodiram em celebração. Os moradores locais chamaram aquele de o dia em que o deserto voltou à vida. Aonde quer que a água chegasse, os gritos de alegria a seguiam. Não era apenas um fluxo de água, era um fluxo de esperança. A realização de um sonho que gerações de agricultores esperaram a vida inteira para testemunhar. O momento em que a água de verdade finalmente correu por suas terras. Uma torrente de vida atravessa a aridez, mas carrega em si o veneno do mar. A água do Mediterrâneo finalmente serpenteia pelo rio artificial que corta o deserto. Contudo, ela ainda não pode saciar a sede, pois sua essência é salgada. E naquelas terras, o sal pode ser mais implacável que a própria seca. Antes de se tornar fonte de vida para milhões de pessoas, essa água precisa atravessar um engenhoso sistema de dessalinização. É uma cadeia de tecnologias avançadas, que se estende da costa até o coração do continente. Aqui, a água do mar passa por múltiplas etapas: filtragem mecânica, decantação de areia, separação de óleo e, em seguida, nanofiltração e osmose reversa. Nesse processo, cada molécula de sal é removida, restando apenas água pura e potável. Sensores digitais monitoram constantemente a salinidade, a pressão e o fluxo, ajustando o sistema de forma automática para manter o mais alto nível de pureza. Somente após superar todas essas camadas de controle, a água entra no canal principal, iniciando sua jornada de centenas de quilômetros pelo deserto negativo. Já não é mais água do mar, mas uma verdadeira linha de vida para uma nação inteira, construída sobre esperança e resiliência. A fase de pré-tratamento pode ter capturado detritos grandes e sedimentos, mas a água do mar ainda transporta incontáveis partículas finas e organismos microscópicos. Para evitar que esses resíduos obstruam o coração da tecnologia que vem a seguir, uma etapa de filtragem fina é introduzida. Dentro de imensos tanques de filtragem, membranas negras de fibra oca atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando algas, bactérias e até as menores partículas remanescentes. As etapas iniciais de filtragem são apenas o começo. A fase decisiva se desenrola dentro do sistema de osmose reversa. Sob uma pressão imensa, a água do mar é forçada através de membranas semipermeáveis, cada poro centenas de vezes menor que um fio de cabelo. Essa parede invisível permite que apenas moléculas puras de H2O passem, enquanto sais, metais pesados e vestígios de produtos químicos são deixados para trás. Bombas de alta pressão geram dezenas de bares de compressão, transformando a mistura salgada e turva em um fluxo de água quase pura. No entanto, ao sair dos módulos de osmose reversa,
A água é tão pura que se torna praticamente vazia, e esse vazio precisa ser corrigido. Sistemas de dosagem precisos adicionam pequenas quantidades de cálcio e magnésio para reequilibrar o pH e restaurar um sabor limpo e natural. Em seguida, vem a desinfecção. Luz ultravioleta ou ozônio elimina quaisquer micro-organismos restantes, enquanto um traço de cloro garante a segurança a longo prazo ao longo das tubulações. Cada parâmetro é monitorado em tempo real, e amostras de laboratório são analisadas constantemente. Apenas quando todos os padrões são atendidos, a água é bombeada dos tanques de armazenamento para a rede de distribuição, fluindo por quilômetros de canos subterrâneos até residências, hospitais e fábricas. É um ciclo completo, onde o sal do oceano se transforma em água segura e potável, um testemunho do notável poder da tecnologia moderna. Onde antes só havia silêncio, um som inédito começou a ecoar, o som da água correndo pelo deserto. Com o primeiro fluxo atravessando a aridez do Negev, uma transformação profunda teve início, não apenas na paisagem, mas na própria essência da vida das pessoas. A terra, antes rachada sob um sol implacável, começou a respirar novamente. Agricultores que haviam partido por causa da seca retornaram, fincando estacas e erguendo tendas para arar os primeiros campos de suas vidas entre a areia e a rocha. A água do canal principal do Aqueduto Nacional era distribuída por uma rede de canais secundários, tubulações pressurizadas e sistemas de irrigação por gotejamento. Uma tecnologia que a própria nação desenvolveu para que cada gota, valiosa como ouro, chegasse diretamente à raiz de cada planta. O projeto, iniciado em 1953, levou mais de 11 anos para ser concluído, a um custo de aproximadamente 420 milhões de liras israelenses, o equivalente a centenas de milhões de dólares na época. Uma vez em operação, o sistema era capaz de transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora, levando o recurso vital do norte até o extremo sul do país. Como resultado, regiões antes consideradas sem esperança foram revitalizadas, tornando-se prósperas zonas agrícolas. Nos primeiros anos, dezenas de milhares de acres de terra se tornaram verdes. Onde antes só havia poeira e sol, agora se erguiam pomares de laranjas, vinhedos, campos de trigo, fazendas de vegetais e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto do espaço, um longo laço verde serpenteia pelo deserto dourado. É a artéria verde de Israel, uma linha de vida artificial conectando o norte e o sul do país. Mas a transformação se estendeu para além dos campos. Vilarejos foram reconstruídos, crianças ganharam escolas e fazendas de alta tecnologia brotaram da areia. O deserto cedeu. Bilhões de toneladas de areia deram lugar a um novo horizonte. Foi um esforço monumental que redesenhou a paisagem, escavando o leito para o que se tornaria o rio mais longo do mundo. Por trás dessa façanha de engenharia, pulsa uma tecnologia igualmente impressionante. A capacidade de transformar a vastidão salgada do mar em água doce e corrente é o que sustenta todo o projeto. Uma proeza que não apenas move a terra, mas que fundamentalmente redefine o que é possível em um ambiente tão hostil.